Dando sequência à nossa abordagem acerca da confissão belga, no último vídeo nós vimos sobre a igreja, que a igreja ela é universal. A igreja ela é católica, o termo católica significa universal. Hoje vamos ver mais 3 artigos da confissão belga acerca da igreja. Artigo 28. O dever de juntar-se à igreja. Cremos que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Por isso, ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela e contentar-se com sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a juntar-se e unir-se a ela, conservando a unidade da igreja. Devem se submeter à sua instrução e disciplina, curvar sua cabeça sob o jugo de Jesus Cristo e servir à edificação dos irmãos e irmãs, de acordo com os talentos que Deus lhes concedeu como membros do mesmo corpo. Para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja e se juntar a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Devem fazer isso, mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Portanto, todo que se aparta da igreja ou não se junta a ela, contraria a ordenança de Deus. Artigo 29. As marcas da verdadeira e da falsa igreja. Cremos que devemos distinguir com diligência e muito cuidado, pela palavra de Deus, qual é a verdadeira igreja, pois todas as seitas que há hoje no mundo arrogam para si o nome de igreja. Não falamos aqui dos hipócritas, que se misturam aos fiéis na igreja, pois, embora participem visivelmente da igreja, não fazem parte dela. Mas falamos do corpo e da comunhão da verdadeira igreja, que se deve distinguir daquelas seitas que se dizem igreja. A igreja verdadeira é reconhecida pelas seguintes marcas. Ela pratica a pura pregação do evangelho, mantém a pura administração dos sacramentos, segundo Cristo os instituiu, e exercita a disciplina na igreja para correção e punição de pecados. Em síntese, governa a si mesmo segundo a pura palavra de Deus, rejeitando tudo o que for contrário, e tem Jesus Cristo como único cabeça. Assim, se reconhece com certeza a verdadeira igreja, e ninguém tem o direito de se separar dela. Os que pertencem à igreja devem ser reconhecidos pelas marcas dos cristãos. Eles creem em Jesus Cristo como o único Salvador. Fogem do pecado e buscam por justiça. Amam o verdadeiro Deus e o seu próximo, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, e crucificam a carne com as suas obras. No entanto, ainda permanece neles uma grande fraqueza, a qual combatem pelo Espírito todos os dias de sua vida. Apelam continuamente para o sangue, sofrimento, morte e obediência de Jesus Cristo, no qual tem a remissão dos pecados por meio da fé nele. A falsa igreja, contudo, atribui mais autoridade a si mesma e às suas ordenanças do que a palavra de Deus. Não quer se submeter ao jugo de Cristo. Não administra os sacramentos conforme Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta e subtrai deles tanto que lhes convém.
baseia-se mais nos homens do que em Jesus Cristo, persegue aos que vivem de maneira santa, segundo a palavra de Deus, e aos que lhe repreendem os seus pecados, cobiças e idolatrias. Essas duas igrejas são facilmente reconhecidas e distinguidas uma da outra. Artigo 30. O governo da igreja. Cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrarem os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Assim, eles preservam a verdadeira religião e zelam para que a sã doutrina siga o seu curso, para que os maus sejam disciplinados de forma espiritual e sejam contidos. E também para que os pobres e todos os aflitos sejam socorridos e consolados segundo as suas necessidades. Assim, tudo será bem feito e com boa ordem, quando tais homens fiéis são escolhidos, segundo a regra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Artigo 31. Os oficiais da igreja. Cremos que os ministros da palavra de Deus, os presbíteros e os diáconos devem ser escolhidos para os seus ofícios mediante eleição legítima pela igreja, com oração e em boa ordem, como estipula a palavra de Deus. Por isso, cada um deve cuidar para não se intrometer no ofício de modo impróprio. Deve esperar até que seja chamado por Deus, para que possa ter testemunho da sua vocação e assim estar certo de que esse chamado vem do Senhor. Os ministros da palavra têm igual poder e autoridade onde quer que estejam, pois todos eles são servos de Jesus Cristo, o único bispo universal e o único cabeça da igreja. E para que essa sagrada ordenança de Deus não seja violada nem desprezada, instamos a todos para que nutram especial estima pelos ministros da palavra e presbíteros da igreja, em razão da obra que realizam, e que estejam em paz com eles, o tanto quanto possível, sem murmurações e contendas. Artigo 32. A ordem e a disciplina na igreja. Cremos que, embora seja útil e bom para aqueles que governam a igreja estabelecer certa ordem para manter o corpo da igreja, eles devem sempre se guardar para não se desviarem daquilo que o nosso único mestre, Cristo, nos ordenou. Por isso, rejeitamos todas as invenções e leis humanas introduzidas no culto a Deus, que de algum modo obrigue e force a consciência. Só aceitamos aquilo que é apropriado para preservar e promover a harmonia e unidade, e para manter tudo em obediência a Deus. Para este fim, a disciplina e a excomunhão devem ser exercidas de acordo com a palavra de Deus. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, veremos acerca dos sacramentos.